Olá pessoal, bem-vindos. Estamos aqui quase ao final do livro A Voz do Mestre, do autor Khalil Gibran. Se você chegou aqui agora, você tem todos os vídeos anteriores gravados no YouTube. Vamos lá então? Aqui vai nos falar sobre um palco da vida. Ele vai nos dizer, vá adiante. Vamos começar. As duas cidades. A vida me levou às alturas em suas asas e me transportou até o monte Juventude. Então fez um sinal e apontou para a retaguarda. Olhei para trás e vi uma estranha cidade, da qual se elevava uma fumaça escura de múltiplas matizes que se movia lentamente à semelhança de fantasmas. Uma nuvem fina quase escondia a cidade de meu olhar. Depois de um momento de silêncio, indaguei: Vida, o que é isso que vejo? E a vida respondeu: Essa é a cidade do passado. Observe-a e pondere. Contemplei um maravilhoso cenário e avistei muitos objetos e coisas espetaculares. Salões construídos para a ação, postados como gigantes sob as asas do sono. Templos da conversação ao redor dos quais pairavam espíritos que simultaneamente bradavam em desespero e entoavam canções de esperança. Igrejas erigidas pela fé e destruídas pela dúvida. Minaretes de pensamento a erguer seus pináculos como mendigos com os braços para o alto. Avenidas de desejo se estendendo como rios através de vales. Depósitos de segredos guardados por sentinelas da dissimulação e saqueados por ladrões da revelação. Fortalezas construídas pela coragem e demolidas pelo medo. Santuários de sonhos ornamentados pelo sono e destruídos pela insônia. Choupanas insignificantes habitadas pela fraqueza. Mesquitas de solidão e abnegação. Ignorância. Tavernas de amor em que amantes se tornaram ébrios e o vazio escarnecia deles. Teatros sobre cujos palcos a vida encenava sua peça e a morte dava um desfecho às tragédias da vida. Tal é a cidade do passado na aparência, muito distante. Na realidade próxima, visível, ainda que através de nuvens escuras. A vida então me fez um sinal e disse: acompanhe-me. Demoramos demais aqui. Retruquei: vida, para onde estamos indo? Ela disse: estamos indo para a cidade do futuro. Insisti: vida, tenha pena de mim. Estou cansado, meus pés estão feridos e não disponho mais de força. A vida, entretanto, retorquiu: vá adiante, meu amigo. Demorar-se é covardia. Manter-se para sempre, contemplando a cidade do passado é loucura. Olhe a cidade do futuro, acena. Olha, a cidade do futuro acena. E aí, pessoal? Interessante? O que vocês pensam sobre isso? A ideia aqui é que a gente possa, nós mesmos, estarmos descobrindo questões aqui. Então, o título já revela alguma coisa interessante, né? As duas cidades. Ele está contemplando o passado e a vida querendo que ele vá para o futuro. E é interessante esse contraste que ele faz nessa cidade do passado e ele diz: pondere. Então, se a gente na nossa vida está vivendo hoje um presente, já vivemos algo no passado.
Se não temos consciência, atenção ao que vivemos, se não fazemos reflexões, um pouquinho diariamente, pelo menos, a gente começa a ver realmente a nossa vida como se tivesse uma nuvem. Aqui ele usa essa ideia da nuvem num outro sentido, né, num outro momento, mas é interessante a gente pensar que quando a gente não olha com profundidade, a gente fica realmente nas nuvens. Não nas nuvens lá em cima, no alto, né, no céu olhando para baixo, mas nas nuvens, na questão da obscuridade mesmo, tudo nublado, né, não se enxerga direito. E aqui ele nos apresenta uma série de imagens que são imagens de como vivemos na nossa vida, muitas vezes dentro desses salões construídos para a ação. E sim, precisamos agir, mas precisamos agir com um propósito. Não a ação pela ação, porque senão nos perdemos muito dentro disso que ele mesmo descreve, esses templos de conversação, ao redor dos quais pairavam espíritos de desespero. Falamos à toa, falamos sem sentido, falamos por falar, perdemos as esperanças. São minaretes de pensamentos que ele diz aqui, ficamos pensando com esse pensamento repetitivo que vai e que volta e que não tem um objetivo de transcendência, de ir além, de buscar os segredos, de ter coragem, como ele diz aqui, para sairmos desse estado de avião que eu sempre falo, né? Modo automático de avião, para encontrarmos algo que está muito além. E essa imagem de uma cidade do futuro, a gente pode pensar também sobre tudo aquilo que podemos ser, que em essência já somos, mas que não estamos construindo, porque estamos habitados por essas debilidades que ele cita aqui, que são muitas: fraquezas, solidão, abnegação, obscurecidos pela ignorância. E por que vivemos obscurecidos pela ignorância? Primeiro, porque estamos bem distante desse ser humano ideal que podemos ser. Vivemos numa sociedade que hoje está vivendo sem valores. Ficamos rodeados por programas de televisão, internet, por debilidades o tempo todo. E aí é uma escolha que precisamos fazer. Então, essa ideia de estar cansado tem que chegar pra gente, mas um cansaço real de tipo, eu não aguento mais essa minha personalidade, eu não aguento mais viver essa mesmice, eu não aguento mais viver pessoas mesquinhas, eu não aguento mais viver da aparência, do desejo. Isso precisa cansar enquanto estamos vivos, porque a gente vai vendo aqui ele fazendo uma passagem, né? De alguma maneira é a vida dizendo para ele, olha, vamos em frente. Ele diz para onde estamos indo. Então aqui existem outras questões aqui, uma passagem, né? Que ele está fazendo. Está indo de um lugar para outro, né? Talvez deixando a vida e indo para um outro local. Agora precisamos fazer isso aqui agora enquanto ainda temos força, porque quanto mais vamos ficando mais velhos, às vezes se vamos perdendo a esperança, já não fica um pouco possível, né? Já não é bem possível a gente enxergar aquela luz atrás no fim do túnel, como se diz aqui no Brasil. Então precisamos nos construir, aprender com o passado, olhar o que a gente errou, dentre múltiplas escolhas, por que eu fiz aquela, sem chicote, mas realmente com consciência, para eliminar esses fantasmas que ficam fazendo com que a gente seja saqueados, porque ele fala aqui de saqueados por ladrões. Os ladrões são os nossos pensamentos, os ladrões são esses nossos vícios que nos tiram daquele melhor lugar que a gente pode ser, e ao invés de nos encher de coragem, como os heróis que saem
para fazer as suas grandes aventuras e façanhas, para conquistar com grandeza novas terras, para salvar a princesa, o príncipe. Ficamos com medo, parados e demolidos, literalmente. E é isso, pessoal. Vamos para próximo capítulo já. O último capítulo está chegando. Agora vamos ler a natureza e o ser humano. E a ideia é sempre a mesma. Cada um pensando na sua natureza, como é que tem vivido, quem são os ladrões que hoje habitam a nossa vida. Na minha vida hoje, o que eu vivi? O que me roubou o tempo de estar comigo mesmo? De estar dentro do meu eu interior, de estar em silêncio. O que me roubou de ter gratidão hoje, por exemplo, né? Vivendo nessa cidade mais alta, mais bela, admirando as coisas. E aí a gente vai tendo consciência e vai limpando. Lembra, né? Tem que fazer perguntas, como disse aqui o capítulo anterior, ele perguntando para a sabedoria. Beijos para vocês, pessoal. Lembra de curtir o vídeo se você gostou, recomendar o canal para outras pessoas. Deixa seus comentários. E um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.